Olá pessoal, por conta das nossas lives chegou até a mim uma pergunta sobre o uso da expressão pessoas com necessidades especiais ou portadores de necessidades especiais, cuja sigla é PNE, e sobre a expressão também portadores de deficiência. A pessoa pergunta se essas expressões são corretas e se pode ser também usadas em relação às pessoas com deficiência. Vamos recapitular um pouquinho como começou essa história de mudança dessas terminologias no Brasil. Bom, na década de 90, houve uma declaração, a Declaração de Salamanca, foi aprovada pela ONU, e essa declaração, pela primeira vez, ela era uma declaração com objetivos mais na área da educação e também com objetivos de proporcionar maior inclusão à pessoa com deficiência, partindo da educação, né? A declaração ela usa pela primeira vez a terminologia pessoas com deficiência. Isso lá no início da década de 90. De lá para cá, aí o nome foi começando a ser usado, sendo aceito pelos movimentos de pessoas com deficiência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E já no ano 2000, a partir da década de 2000, nós tivemos uma aceitação muito grande dessa expressão no Brasil, ao ponto do segmento de pessoas com deficiência naturalmente adotar essa expressão, né? Pessoas com deficiência, entendendo que teria que assumir essa identidade, né? Não camuflar a deficiência, assumir a questão da deficiência presente, inclusive tirando a palavra portador, porque dava uma ideia de portar, né? Era uma coisa que você não estava com ela, não tinha, você portava por algum momento, como se fosse uma coisa descartável em algum momento, ou que você pudesse tirar de você quando você não estivesse portando. E então veio esse sentimento de assumir essa identidade da deficiência, e a expressão adotada passou a ser pessoas com deficiência. Com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, também aprovada pela ONU em 2006, ficou definido, aí com participação de vários ativistas ligados à deficiência do mundo inteiro, inclusive pessoas com deficiência do Brasil, né? Muitos ativistas estiveram presentes na sede da ONU em Nova York, defenderam vários pontos da Convenção, e um deles, em relação ao Brasil, foi o uso que já estava praticamente consolidado, estava sendo consolidado, né, no Brasil, essa expressão pessoas com deficiência. Esses ativistas defendem isso, e a Convenção aprovada em 2006 pela ONU, determina essa expressão para o Brasil, pessoas com deficiência. No português ficou essa expressão. E outras, em outras línguas também, sempre voltada para o conceito de que a deficiência não deveria ser camuflada, deveria ser assumida como parte da identidade da pessoa, né? Bom, a partir daí, essa convenção foi aprovada no Brasil por um decreto em 2009 e ingressou o ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Então, a partir de então, legalmente, a expressão pessoas com deficiência também entrou no mundo jurídico e passou a valer a partir de 2009. Aliás, passou a valer como norma constitucional, né? Tanto é que presentemente tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, deve ir para a Câmara a qualquer momento, exatamente determinando a mudança, as alterações dos artigos da Constituição, que são antigos, anterior a essa convenção, para mudar de pessoas portadoras de deficiência para pessoa com deficiência. Então a terminologia correta é pessoas com deficiência. Agora vamos falar um pouquinho sobre pessoas com necessidades especiais. Na verdade, essa expressão, essa terminologia, ela é um guarda-chuva maior do que pessoas com deficiência. Mas pessoas com deficiência está incluída também nesse conceito de pessoas com necessidades especiais. Ou seja, pessoa com deficiência é uma espécie da expressão maior, que seria pessoas com necessidades especiais. Quando a gente diz pessoas com necessidades especiais, nós estamos nos referindo a um número maior de pessoas. A gente está se referindo a obesos, a criança de colo, gestantes, idosos, pessoas acidentadas,
pessoas com doença que exige algum cuidado especial, né, alguma atenção especial, enfim. Tanto é que quando nós vamos, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo de um embarque em aeronaves, né? Quando a gente está no aeroporto, logo os comissários chamam, vamos embarcar primeiro as pessoas com necessidades especiais, e aí enumera gestantes, pessoas com criança de colos, idosos, pessoas com deficiência, podem vir à frente. Então é um grupo maior de indivíduos que forma pessoas com necessidades especiais. Então, quando vamos nos referir somente ao grupo de pessoas com deficiência, é errado utilizar a expressão pessoas com necessidades especiais. No entanto, a pessoa com deficiência, dependendo do caso, se enquadra no grupo de pessoas com necessidades especiais, como esse caso do embarque em aeronaves que eu citei como exemplo. Mas vamos supor uma outra situação. Uma pessoa amputada, por exemplo, de um membro, com uma prótese bem adequada, ela não tem nenhuma necessidade de atenção especial. Portanto, ela é uma pessoa com deficiência, mas naquele momento que ela está com a prótese, ela não é uma pessoa com necessidades especiais. Como também um cadeirante, com uma boa cadeira adequada à sua condição, num local acessível, transitando por um local acessível, ele não vai ter nenhuma necessidade especial naquele momento, ou de uma atenção especial. Então ele é naquele momento só uma pessoa com deficiência. Então viram a diferença? Pessoas com necessidades especiais existe essa terminologia, ela é adequada também à pessoa com deficiência em determinadas situações ou em determinados momentos. Mas o correto é sempre dizer pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência se dividem em grupos, né? Vamos imaginar um guarda-chuva maior, pessoas com necessidades especiais, um guarda-chuva menor embaixo, pessoas com deficiência. E abaixo de pessoas com deficiência tem vários pequenos outros guarda-chuvas que vai abrigar deficiências sensoriais, que aí se divide em deficiências auditivas e visuais. Deficiência física, que é um conceito genérico, eu vou dizer assim genericamente, de pessoas que têm falta ou imobilidade de membros. Então a pessoa tem falta de um braço, ou tem imobilidade do braço, ou imobilidade da perna. Aí a pessoa é uma pessoa com deficiência física. Deficiência sensorial se divide em visual e auditiva, né? A deficiência auditiva, ela tem uma graduação com perda que pode ser só de um lado, só em um ouvido, pode ser uma perda leve, grave ou severa ou profunda, né? No caso, quando a pessoa já tem uma deficiência severa, a gente fala que a pessoa é surda, porque ela não ouve nada. E com o cego a mesma coisa, né? A pessoa com deficiência visual, ela pode cada vez enxergando menos, até chegar a uma posição da pessoa ter uma cegueira, ou seja, não enxergar nada, inclusive nem luz, nem claridade, nem nada. Então a pessoa é completamente cega. E também tem as deficiências intelectual, que aí no caso é quando a pessoa tem uma perda cognitiva, né, no intelecto, ou seja, a pessoa tem uma perda que é constante, né? Então, exemplo de deficiência intelectual, pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, ou pode ter uma paralisia cerebral que agregue a uma deficiência intelectual, mas vamos supor uma pessoa com uma paralisia cerebral que só tenha uma dificuldade motora. Então ela não se enquadra em deficiência intelectual, ela vai se enquadrar em deficiência física, por causa da dificuldade de paralisia dos membros, né? Ela não tem uma mobilidade como tem uma pessoa sem a deficiência. E também tem a deficiência mental, que são as pessoas que têm transtorno mental. Então, como o pessoal da área gosta de falar, o pessoal da área de saúde mental. No entanto, a deficiência mental, esse conceito, ele só agrega aquelas pessoas cuja o transtorno mental se tornou uma doença crônica, que gerou uma sequela, que aquela pessoa não sai mais daquele estágio. Porque as deficiências sempre têm esse conceito da permanência, de ser uma coisa permanente. Então a pessoa com doença mental que entrou numa cronicidade daquela doença e gerou uma sequela que ela não saia mais daquele estágio, ela tem uma deficiência mental
e aí amparado também pela lei. Enfim, autismo. Autismo pode ser uma pessoa com uma deficiência física, pode gerar uma dificuldade de movimento, né, ou até de caminhar, ou cognitiva também, de fala, e pode gerar uma deficiência intelectual também. Mas o grande número de pessoas com autismo são pessoas que têm uma dificuldade só de relacionamento social e de comunicação com as outras pessoas. Mas é uma espécie de fobia, né, de barulho, de muito movimento nesses locais. Porque o cérebro do autista, ele trabalha com muitas informações ao mesmo tempo. Então, se ele estiver num lugar muito conturbado, são tantas informações para serem processadas, e o cérebro é um cérebro muito ativo, ele vai processar essas informações e causa na pessoa um estado ruim de desequilíbrio naquele momento que ela quer fugir daquilo. Então, são características diferentes, mas todos esses grupos se enquadram no grande grupo, que são pessoas com deficiência. É isso aí, gente. Ficamos por aqui com essa dica de hoje. Depois a gente vai respondendo mais perguntas. Fique conosco.